Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e, juntamente com meu grupo Ana Gabriele, Marielle Mara e Munipe Tamargo, fizemos um estudo de caso da empresa Hyundai Motor Company. Aqui o símbolo da Hyundai, que é bastante conhecido, como é pronunciado em coreano e o que significa, que é tempos modernos. Um pouquinho da história e da trajetória da empresa. A Hyundai foi fundada em 47 como uma empresa de construção e engenharia, e só em 67 que ela foi criada a empresa montadora de carros. Em 68 ela teve a primeira licença para montagem e em 74 lançou o seu primeiro modelo, que é o Pony. Em 76 começou a fazer as primeiras exportações, partindo da Coreia, e em 84 atingiu um total de 500 mil carros produzidos e finalmente lançou o modelo Stellar. Em 87 lançou-se no mercado de mini autocarros e de caminhões, e em 89 montou uma fábrica especializada para construir apenas motores V6. Em 91 lançou seu primeiro modelo de motor, chamado Alpha, e em 94 lançou o modelo Accent, que virou um dos grandes sucessos da empresa. Em 96 entrou no mercado de modelos esportivos e luxuosos, e em 2007 lançou o i30 no Salão de Frankfurt. Foi nessa época também, em 86, que a empresa se expandiu para os Estados Unidos, sendo que neste ano ela criou uma subsidiária na Califórnia e vendeu seu primeiro carro em solo americano. Em 87 se expandiu para a área central americana e nos anos seguintes sempre teve um aumento de vendas no seu cardápio de produtos, sendo que construiu centros de distribuição milionários na Califórnia e em Illinois. Em 87, a empresa começou a se expandir para essa área central dos Estados Unidos e acabou diversificando a sua linha de produtos. Assim como outros conglomerados coreanos, a Hyundai ela foi fundada por um fundador que era autoritário, porém muito carismático. E os objetivos estratégicos da empresa e os processos de tomada de decisão sempre eram concentrados nesse fundador ou em seus familiares, que ocupavam cargos de gerências de mais alto escalão da companhia. Em 87, porém, houve essa mudança de regime, porque esse fundador ele cedeu o cargo ao seu irmão, que era muito mais tranquilo, e ele passou a ter um espírito para a empresa de relações humanas e humanitárias e harmoniosas, sendo que a gerência passou a ser mais autônoma e outras pessoas passaram a ter responsabilidades e oportunidades iguais. Apesar do recorde de vendas nos Estados Unidos, em 89 a empresa começou a ter uma queda de vendas descomunal, porque o carro da Hyundai era muito barato e ele passou a se tornar um sinônimo de carro que era comprado apenas pelas classes baixas. Então, quando se pensava em Hyundai, pensava-se em carro barato e para classes baixas. E pior, o carro que era vendido na época, que era o Excel, ele tinha uma baixa performance e começou a apresentar problemas severos de qualidade, sendo que não era muito anormal você encontrar um carro da Hyundai explodido na rua sem nada ter causado isso. Isso levou, no ano de 89, a uma queda de 30% de vendas na empresa, e as revistas especializadas na época sempre davam aos carros da Hyundai as notas mínimas possíveis. Nessa época também, muitos chefes de operação americanos começaram a debandar da empresa e eles sempre criticavam a marca pela falta de recursos que eles recebiam e de administração mal feita pelos coreanos, que ainda tomavam conta da empresa. Ela tentou diversificar os seus produtos, mas não encontrou sucesso. Em 93, o CEO que assumiu neste ano passou o foco da empresa para a satisfação do cliente e para a qualidade dos produtos, saindo um pouco daquela diretriz de sempre aumentar as vendas. Entretanto, a reputação da empresa continuou afetada e sempre conseguiu alcançar baixos resultados de vendas anuais e uma perda de concessionárias muito grande, porque ninguém queria vender carros da Hyundai. Nos anos de 95 e 96, a empresa tentou novamente melhorar a visão de qualidade, lançando modelos aperfeiçoados de produtos antigos com tecnologias mais avançadas. E apesar de obter notas melhores nas revistas especializadas que aqueles modelos anteriores, as vendas ainda caíam vertiginosamente. Em um período de 6 meses,
7 gerentes de alto escalão deixaram a empresa, e eles sempre reportavam que os coreanos culpavam os americanos pelo fracasso, sendo que eles não percebiam que a falha estava na qualidade do produto e não na gerência. Em 98, as vendas atingiram o nível mínimo que eles já tinham atingido e finalmente influenciou na Coreia, sendo que as vendas ficaram no vermelho esse ano também. A recuperação da Hyundai nos Estados Unidos começou no final da década, no ano de 1999. Neste ano, as vendas tiveram um crescimento elevado, chegando a valores de 80% de aumento. Essa tendência de aumento continuou até o ano de 2002. Existem algumas explicações para esse fato. Uma delas é que houve um aumento na faixa etária do público-alvo da empresa, que antes era de 42 anos, passou a ser 46. E este público era mais estudado, no sentido de que eles tinham feito mais faculdade e eram mais informados, e eles também tinham uma renda maior. Então eles já conheciam as revistas, já tinham percebido que a qualidade do carro tinha aumentado, então eles começaram a comprar os produtos novamente. Outro fator que auxiliou a recuperação da empresa foi os relatórios de qualidade, porque desde que eles se esforçaram para aumentar a qualidade da empresa, os relatórios sempre publicavam notas melhores do que aquelas que elas tinham obtido no começo. O mais importante, no entanto, foi as propagandas que a Hyundai utilizou, que eram propagandas corajosas e campanhas de marketing extensivas e muito inteligentes. A empresa já tinha percebido que a qualidade do seu produto tinha aumentado, mas ela não estava mais satisfeita em saber que a qualidade estava boa, porque a percepção que a empresa tinha de qualidade do seu produto e que os consumidores tinham de produtos da Hyundai estava completamente longe uma da outra. Os produtos já estavam bem vistos pelos gerentes da empresa e já tinham uma qualidade melhor, porém os consumidores ainda não sabiam isso. Então, os desafios deixaram de ser a qualidade e passaram a ser a reputação da empresa. Duas estratégias mais importantes que eles utilizaram para fazer isso foram a melhor garantia e a estratégia da embalagem. A melhor garantia foi uma estratégia corajosa que eles utilizaram, que eles estavam dando 10 anos de garantia em todos os seus produtos, sendo que isso nunca tinha sido visto antes em nenhuma área de produção. Neste ano de 2000, no começo da década, 92% dos compradores de carros da Hyundai atribuíram a essa garantia de 10 anos a principal fator que levaram eles a comprar o carro da marca. A outra solução que eles utilizaram, que particularmente eu acredito ser uma estratégia genial, foi a estratégia da embalagem. A empresa tinha aquele estigma de ter um carro barato, então sempre que as pessoas olhavam o carro da Hyundai, eles sempre eram mais baratos que os dos seus concorrentes. Então eles achavam que o carro tinha uma qualidade menor do que a dos concorrentes, o que já não era mais verdade. Então o que eles fizeram? Eles anunciaram os valores dos carros da Hyundai como maior do que o dos seus concorrentes, mas com um porém. Os carros da Hyundai, todas aquelas ferramentas que eram opcionais na época, como por exemplo CD player, ar-condicionado, as rodas metalizadas, essas coisas que eram vistas como opcionais pelos concorrentes, passaram a ser implementadas nos carros da Hyundai. Ou seja, o carro da Hyundai ele era mais caro, mas ele já vinha com esses componentes atrelados, sendo que os carros da concorrência eram mais baratos, mas essas partes que eram essas ferramentas opcionais não vinham. Então acabava que o carro da Hyundai era mais barato porque ele tinha mais coisas atreladas a ele. Então isso fez com que os donos de concessionários percebessem que o valor do carro já estava maior e os consumidores, vendo que o carro era mais caro da Hyundai, começaram a deixar aquele estigma de lado de que o carro era barato e ruim. Apesar dessa guinada que a Hyundai teve com essas estratégias que foram muito interessantes, a empresa ainda enfrentava problemas no mercado internacional e a partir dos anos 2000, 2003, ainda tinha alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Então, a ideia do nosso grupo foi utilizar algumas ferramentas para tentar analisar a situação da empresa e o que eles poderiam fazer para melhorar, né? Dando uma continuidade na história aqui da Hyundai, em 2015 eles lançaram seu primeiro carro equipado com o sistema operacional da Google, ou seja, eles já estavam num ponto de automatização muito interessante, que esses carros eram chamados de Android Auto. E em 2009 a marca tornou-se bastante reconhecida pelas lojas da Odonto com a sua marca HB20, né, que é um carro que é produzido somente aqui no Brasil.
E só para deixar claro aqui, uma piadinha, né? Se eu fosse uma loira de odonto com HB20 branco, nada disso estaria acontecendo. Voltando para a apresentação. Aqui a gente tem uma curiosidade sobre o símbolo da Hyundai, o que ele representa, né? E a frase que foi utilizada pelo fundador, ou pelo irmão dele na época, quando houve aquela troca de estigmas da empresa, que é "We are here to do the right thing for humanity. Humanity unites us and makes us stronger, allowing us to strengthen our relationship, feel connected and get more from life." Ou seja, essas relações harmoniosas entre os seres humanos faziam que aumentasse as forças das suas relações e faziam com que a empresa fosse mais conectada com a vida, as pessoas mais conectadas com a vida. Sobre as ferramentas de gestão que a gente escolheu, foi os 5 pontos de Porter e a matriz SWOT. Em relação a Porter, o primeiro caso seria a rivalidade entre os concorrentes, né? E a gente sabe que a rivalidade entre os concorrentes automobilísticos é bem alta, então esse seria um problema para a Hyundai em qualquer lugar que ela fosse, porque existem diversos fabricantes de automóveis, sendo que cada um possui uma diversidade alta de produtos com os mais diversos tipos e aparências. Então a Hyundai, nesse ponto de rivalidade entre concorrentes, ela pode sofrer muito, especialmente em mercados que já estão bem estabelecidos. O outro ponto é o poder de barganha dos fornecedores. Neste caso, a Hyundai, assim como as outras empresas automobilísticas, tem uma vantagem, porque existem diversos fornecedores das mais diversas peças de fabricação de carros. Vamos supor, por exemplo, os pneus. A gente sabe que existem diversas marcas de pneus, Pirelli, Goodyear, Michelin. Então, esses fornecedores de peças e partes para carros não têm muito poder de barganha com os fabricantes. Então, como as empresas que fabricam os carros compram muitas peças ao mesmo tempo, uma quantidade muito alta, né, no caso, se elas forem no fornecedor e ver que não está compensando, elas simplesmente vão ir para outros. Então, essa é uma vantagem que a Hyundai tem neste mercado. O outro ponto é a ameaça de produtos substitutos. Existem novas tecnologias atuais, como carros elétricos e outros meios de transporte, mas a gente sabe que isso ainda é bastante futurista. E existem projetos embrionários, como carros automáticos, que não precisam de motorista em nenhum momento, mas é uma coisa que é pensamento futuro, né? Atualmente não existe esse problema, então a ameaça de produtos substitutos atual não existe, mas em um tempo muito curto poderá existir. O próximo ponto é a ameaça de entrada de novos concorrentes. Este ponto aqui é uma ameaça muito grande, porque a mão de obra produtiva de automóveis ela tem diminuído, então tem sido mais autônomo. E o baixo custo, com o passar dos anos, para as empresas se instalarem em regiões que ainda não estavam presentes, por causa de incentivos dos governos, dos estados e coisas parecidas. O outro ponto é o poder de barganha dos clientes. Quanto maior o nível de competição do mercado que o produto está inserido, maior é o controle dos próprios consumidores nas suas vendas. Então, como existem diversas empresas com diversos tipos de produtos no mercado automobilístico, os clientes têm muito poder de barganha com os fabricantes, especialmente com empresas que são do estrangeiro, como a Hyundai, se ela for se instalar em mercados como o brasileiro, por exemplo, porque já existe carros nacionais que são fabricados somente aqui, que são bem baratos também, que é um dos principais pontos que a Hyundai utiliza para vender os seus produtos. A próxima ferramenta que a gente escolheu foi a matriz SWOT, para a gente destacar as fraquezas e as forças da Hyundai. As forças são a alta credibilidade de seus produtos, porque é uma empresa bastante antiga. Nos testes de colisões de carros e coisas de garantia ou relacionadas, a Hyundai é sempre bastante forte, os carros são bem seguros e a Hyundai também tem uma estratégia de mercado muito condizente com a situação atual da empresa. Então, ele já tem experiência em passar por dificuldades, como é o caso que a gente estudou dos Estados Unidos, e então eles têm essa estratégia de mercado muito, muito boa. A fraqueza é que ela tem uma imagem prejudicial dessa marca por ser um carro barato, então os consumidores geralmente imaginam que é uma baixa qualidade. O portfólio da empresa precisa ser melhorado para aumentar as vendas, porque atualmente a empresa produz poucos tipos de carros se comparado com os seus concorrentes. As oportunidades que a Hyundai tem seria basicamente isso, aumentar o seu portfólio, porque isso aí é uma oportunidade que ela tem uma oportunidade de crescimento
aumentaram o portfólio de carros vendidos em comparação com seus concorrentes, então esse mercado ainda está aberto para a Hyundai. Ou seja, uma frequência e um momento de lançamento de novos produtos. E eles têm estratégias bem interessantes para contornar situações de crise, como já foi citado no caso que eles utilizaram nos Estados Unidos, né? Então eles já têm experiência com isso. As ameaças que a Hyundai sofre é o aumento da concorrência, que a gente percebe que cada dia novos tipos de carros estão sendo lançados, novos tipos de produtos e tecnologias. A imagem está marcada pela baixa preço e produtos de mesma qualidade. Então, apesar do produto da Hyundai ter a mesma qualidade que os outros, o preço é baixo. Então, geralmente na mente do consumidor, isso acaba influenciando de maneira negativa na hora que vai comprar, né? Então, a conclusão do nosso grupo é que a automação e a modularização, do ponto de vista da Hyundai, são bastante importantes para a redução do número de funcionários. Então, eles querem diminuir o número de funcionários pela automação. Entretanto, se reduzir o número de funcionários, acaba reduzindo a capacidade que você tem de inovação, que é um problema que a empresa vive desde quando foi fundada. Uma alternativa para a empresa seria a indústria 4.0, onde as máquinas, tecnologias e homens trabalham lado a lado em sintonia, sendo possível realizar análise e pesquisa sobre evolução, aperfeiçoamento e resultados práticos de ambos sistemas em segmentos diferentes da empresa.